Amém, irmãos? A paz do Senhor? A paz do Senhor, irmãos? Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Amém. Hoje foi bonito. Hoje Jesus ficou contente com os irmãos, hein? Hoje, pelo jeito, o almoço foi reforçado, hein? Uma feijoada. Ninguém comeu só alface e tomate hoje não, hein? Saíram do regime. Amém? Então, irmãos, o Su, coloca para mim Abacuque 3, do versículo 17 ao 19. Abacuque 3, 17 ao 19 diz assim, ó: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Volta no 18, deixa no 18 aí. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Mesmo que falte o alimento, mesmo que falte uma roupa nova, mesmo que falte um veículo na tua garagem, mesmo que falte a tua casa própria, mesmo que falte um emprego, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Vamos nos colocar de joelhos. Esse ano, Deus quer que nós clamamos a Ele, oramos a Ele de joelho, irmãos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, mas esta noite, ó Pai, e clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, estender as Tuas mãos sobre nós, ó Pai, e liberar, ó Pai, o Teu perdão, ó Pai, porque, Senhor, nós vivemos no mundo, Senhor, o mundo jaz no pecado, Senhor, e muitas vezes, ó Pai, mesmo sem querer, ó Pai, caímos em tentações, pecamos, olhamos, desejamos, escutamos e aderimos àquilo que escutamos, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E Pai, como diz essas palavras de Abacuque, ó Pai, como diz este versículo, Senhor, do 3,18 ali, ó Pai, mesmo assim, que falte algo em nossas vidas, Senhor, mas mesmo assim, nós daremos graças ao Senhor, ó Pai, e louvaremos a Ti, Senhor, o meu Salvador. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui de joelhos mediante Ti, clamando a Ti, Senhor, o Teu perdão, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder Te louvar, Te agradecer, Senhor. Muito obrigado mesmo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez, Senhor, como diz essa palavra de Abacuque, ó Pai, por mais que falte, Senhor, alguma coisa em nossa vida, Senhor, mas mesmo assim, Senhor, nós daremos graças a Ti, Senhor, e louvaremos a Ti, Senhor, porque Tu, Senhor, é o nosso Salvador, ó Pai. Então, ó Pai, nos perdoe mesmo, Senhor, dos nossos erros, dos nossos
pecados, Senhor. E aqui de joelhos, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, que nos abençoe, Senhor, que nos prospere, Senhor, que nos unja, Senhor, que nos dê uma unção de sabedoria, ó Pai, que nos unja, Senhor, com uma unção para nós podermos curar enfermos, Senhor, para nós podermos expulsar demônios, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Senhor, como um exército Teu, Senhor, nós nos colocamos de pé, ó Pai. A Tua igreja se coloque em pé agora, ó Pai, como um exército Teu, Senhor, como um exército Teu, ó Pai, e em nome de Jesus, nós expulsamos agora deste lugar, da nossa cidade, da nossa casa, do nosso serviço, todo espírito imundo que tenta nos tocar, nós declaramos amarrado, amordaçado e sem força em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso e saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Senhor, e agora, ó Pai, que eu sei, ó Pai, que o Senhor já nos liberou perdão e desceu sobre nós a Tua unção, ó Pai, a unção de cura, Senhor. Eu uso o Teu nome agora, ó Pai. Eu uso o nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que envie anjos lá agora, ó Pai, lá no hospital, Senhor, na vida da Vilma, ó Pai, que sofreu um acidente, ó Pai, que conforme diz, está com traumatismo craniano, ó Pai. Eu libero, Senhor, a cura sobre a vida dela, em nome de Jesus, e expulso da vida dela todo espírito de morte, espírito de sequelas. Eu declaro vocês amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus, e liberamos, em nome de Jesus, a cura sobre a vida da Vilma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se sentar. Su, coloque para mim 2 Crônicas 20, do 18 ao 22. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem baixa, bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Primeiro, dobraram seus joelhos, clamaram, pediram perdão. Depois, louvaram ao Senhor. E o que aconteceu? Os inimigos foram derrotados. Lembra que o pastor já falou algumas vezes aqui,
para você, para nós, não sairmos de casa sem orar. Então, irmãos, como eu falei no começo hoje, este ano Deus quer que colocamos nossos joelhos no chão. Então, não saiam de casa sem dobrar seus joelhos. Se você tem um costume de orar de pé, sentado, ore de joelhos antes de você sair de casa. E depois que você sair, se puder, coloque um louvor lá no teu serviço, no teu trabalho. E você vai ver, irmãos, que tudo aquilo que era para acontecer de ruim, vai cair por terra. O espírito de prejuízo vai cair por terra. Tudo que ia tentar te tocar, o demônio do prejuízo, de acidente, incidente, vai cair por terra, irmãos. Este ano é o ano da gente ser vitorioso, o ano da prosperidade. E é o ano de você dobrar teu joelho. Então não saia de casa sem dobrar o joelho e orar. E coloque um louvor quando você chegar no teu trabalho. E você vai ver o que aconteceu com os edomitas, moabitas, os inimigos teus vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Toma posse disso, irmãos. E agora, para você derrotar o inimigo das tuas finanças, quem trouxe aí, ó, seu dízimo e sua oferta, pode entregar. Pai, abençoe, Senhor, cada vida que aqui trouxe, Senhor. E aqueles que também não trouxeram hoje, mas o Senhor sabe que é fiel a Ti, ó Pai. Abençoe mesmo a vida de cada um, ó Pai. Faça mesmo, Senhor, cada um aqui, ó Pai, prosperar, ó Pai, para que possamos, Senhor, trazer mais ainda, ó Pai, dízimos e ofertas à Tua casa, Senhor, para podermos, Senhor, melhorar a isso aqui ainda mais, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem promessas grandes para este lugar, ó Pai. Então, Senhor, prospera mesmo esse Teu povo, ó Pai, para que possamos, Senhor, terminar esta obra, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Senhor, usa nosso pastor, ó Pai, para trazer para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E uma salva de palmas para Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que murmuração é pecado. Diga comigo, murmuração é pecado. E diga comigo, a murmuração nos afasta de Deus. Agora, uma coisa que você tem que compreender, todos nós somos murmuradores, tá? Então hoje, desde manhã, eu comecei a colocar a guarda na minha boca para ver se eu sou murmurador. Né? Até vi que eu murmuro o dia todo. E aí eu descobri e falei assim, todos nós é murmurador. Eu fiquei olhando também, a minha esposa fica o dia inteiro murmurando. Aí eu comecei a lembrar da nossa conversa aqui na igreja, eu fico olhando que nós só fala murmuração. Eu falei assim, Deus, mas isso tem que mudar. Porque a minha esposa não é uma esposa legal quando está murmurando. Eu também não sou um esposo legal quando estou murmurando. Então, uma das coisas que eu quero que vocês entendam é que eu não estou aqui para falar para você assim para te acusar.
Mas eu quero, como eu, né, pego a palavra e eu fico tentando vigiar, né, porque é ruim você ter algo, né, na sua vida que atrapalha a vida, e nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Entende? Nós precisamos levantar de manhã cedo, porque tudo que você comenta, você pode estar murmurando. E vamos falar de algumas coisas, né, que a murmuração, ela traz, né? Eu não vou pregar muito sobre o que aconteceu com esses caras aí, né, na Bíblia, né? Mas ali tem algumas características, né, que nós podemos tirar de onde é o maior perigo a murmuração. Pegaram? Então nós temos que ter alguma característica dessa. Mas uma das coisas que eu quero que você entenda, compreenda, por que a murmuração é muito pecado, é porque quando você está murmurando, você está reclamando de algo que você mesmo está colhendo fruto da tua vida, mas o pior, que você está reclamando do propósito de Deus para a tua vida. É muito, muito simples você entender. Aquele povo, ele estava tendo uma reivindicação justa, eles estavam sofrendo, porque eles estavam escravos de Faraó. O sofrimento era muito grande, a Bíblia diz que ele sofria tanto, que o Deus viu do céu e desceu do céu, para poder libertar aquele povo. Então, quando aquele povo foi liberto, e o processo da libertação deles tinha um preço, tinha um caminho. Então Deus estava fazendo, diga comigo, Deus estava fazendo o melhor que Ele podia, falei. Olha bem, mas toda vez que você vai sofrer uma mudança, né? A mudança, a Bíblia diz assim, a Bíblia não, né? Tem um ditado seguinte, que na curva da mudança, né? Então quando nós vamos fazer uma mudança, nós vamos fazer uma curva. Então vai ter algumas coisas que não vão estar do nosso gosto. E a murmuração, ela está firmada em alguns aspectos satânicos. Então vamos dar um exemplo assim. Satanás, ele vai pegar numa coisa seguinte, falta de contentamento. A primeira coisa que você tem que ver, da onde vem a falta de contentamento? A falta de contentamento vem por uma coisa que quando Satanás caiu, preste bem atenção, quando Satanás caiu, ali revelou a natureza dele, por quê? Porque ele quis ser igual a Deus. Ele falou, vou subir aos céus, vou sentar lá, fazer minha morada lá, e eu serei igual ao Altíssimo. Então toda vez que você murmura, você está descontente com o posicionamento que você está, porque você quer estar em outro. Então quando você murmura contra uma autoridade, ou contra algo, né, que está sobre a tua vida, vamos dar um exemplo. Tua casa é tua cobertura, te protege, você murmura dela. O teu pastor é o representante de Deus na tua vida, você reclama dele. O teu patrão é o teu provedor, nós reclamamos do patrão. E não adianta você falar assim, não, comigo eu não faço isso, eu tenho razão. Não existe razão. Por quê? Porque você está reclamando do processo. Então olha bem, Deus tirou para Deus libertar aquele povo, houve um processo. E quando o povo começou a reclamar de alguma coisa, eles reclamaram, a Bíblia diz que o povo unanimemente, todo mundo começou a reclamar. Reclamar do quê? Da circunstância, da situação, abriu a boca, falou, mas o Senhor trouxe nós para morrer nesse deserto de sede. Eles reclamaram da circunstância, daqui a pouco eles vão arrumar o quê? Um culpado. Ele falou, o Senhor tirou nós lá para morrer nesse deserto, quer dizer, já culpou Deus. Depois eles culparam quem? Moisés e Arão. Então a gente reclama, a primeira coisa que a gente reclama é de tudo que nós temos de bom na nossa vida. Então nós reclamamos. Essa reclamação
é chamado de murmuração. Então a murmuração está alicerçada no meu descontentamento com algo que eu estou fazendo, que eu estou tendo, que eu estou vivendo, que eu adquiri, né? Aquilo me traz alguns problemas. Então aquele povo, para ser liberto de Faraó, eles precisavam atravessar aquele deserto. E naquele deserto Deus iria prover, mas eles tinham que ter fé, confiar, caminhar, Deus ia prover. E Deus foi provendo, Deus proveu água, Deus proveu todas as coisas, e mesmo assim eles reclamavam, porque eles tinham saudade, né, tinham vontade daquilo que foi tirado deles. Eles não ficaram contentes com o que Deus estava dando. Então é descontentamento. Então quando você fica descontente, você tem que saber por que eu fico descontente. Da onde vem esse descontentamento? Vem, às vezes, da inveja. Ué, por que o meu patrão tem que ganhar tanto e eu ganho pouco e estou? Aí, querido, você começa a descobrir da onde vem. Às vezes você tem uma casa e você está todo feliz com a casa. Mas daí um parente, né, ou alguém lá, que é seu colega lá, começa a construir uma casa 10 vezes melhor do que a tua. Aí você fala, poxa, fulano tem, a casa dele é melhor do que a minha. Ó, o marido da fulana lá trata melhor o marido do que o meu. Então primeiro você começa a fazer uma comparação, daí você começa a ter uma base para poder alimentar o seu descontentamento. E com isso você vai reclamar. Vai murmurar. Mas uma coisa também que você tem que tomar cuidado, querido, porque a murmuração, ela tem que ser um inimigo de um posicionamento teu, porque Deus, ele sonda o teu coração. Às vezes você não murmura com a boca, mas murmura com o coração, né? A minha esposa mesmo, quando eu vou mandar ela fazer alguma coisa, ela fala assim para mim, então não vou fazer mais, então não precisa mais fazer isso. Quer dizer, pega um caminho errado, não é assim. Quando Deus está corrigindo a gente tem que ser humilde. A primeira coisa que você tem que saber, o maior inimigo teu é você mesmo. Glória a Deus, né? Quando a gente tem alguém que corrige a gente, né? A gente tem que gostar. Às vezes você não tem um comportamento legal na hora que corrige, porque você não aceita, mas depois você pensa, fala, olha, verdade, né? Então você precisa ser humilde para se corrigir. Bom, vamos falar de alguma coisa da reclamação. Então, a reclamação não vai resolver problema. Então, quando você reclama, você se afasta de Deus. Então, reclamação não resolve o problema, só vai piorar. Tanto é que aquele povo reclamou, né? E Deus cuidou deles 40 anos. Só que eles reclamaram. E aquele povo reclamou. Quando foi sondar a terra, reclamaram. Aí o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos andando em círculo. A viagem era de aproximadamente 11 dias, Raquel. 15 dias. Tem gente que diz que é 11. Então, para demorar 15 dias, eles ficaram 40 anos. Então, diga comigo assim, a minha promessa pode não acontecer se eu não parar de murmurar. Então, você precisa compreender essa regra. Então, você precisa entender essa regra. Se você não parar de murmurar, aquilo que é para acontecer rápido na tua vida, é isso que a palavra está dizendo. Ó, aquilo que era para acontecer no máximo em 15 dias, 40 anos, e só pôde receber, porque Deus é fiel na sua promessa. Então ele passou a promessa para a próxima geração, porque Deus não vai deixar de cumprir a promessa que fez na tua vida. Outro vai pegar. Porque o que Deus determina fazer na terra, Ele vai fazer. Ele resolveu fazer através de mim, mas se eu não pegar, Ele vai fazer através de outro.
Se Deus tem um projeto na terra, meu filho, o homem não vai atrapalhar nem homem nem demônio. Então quem perde é a gente. Então, reclamar não vai ajudar. Se fosse ajudar, então você poderia reclamar. Tá? Às vezes você pensa assim, né? Não, mas eu não estou reclamando. Mas vai toda vez, né? Levanta. Todo dia tem que lavar a louça. O que você fez? Diga comigo, murmurou. Lava a casa, o marido vem com o pezão lá, né? Aí não dá, né? Então, agora pensa bem, quem escolheu casar com aquele marido? Quem orou para ter um marido? Quem pediu para Deus o marido? Aquele povo tinha pedido libertação, não tinha? Tinha ou não tinha? Então eles reclamaram da libertação que Deus tinha dado para ele, que jeito? É como se você tivesse pedido um marido, ou você tivesse pedido uma esposa, e agora você está enfrentando uma dificuldade e você reclama. Então nós estamos fazendo igualzinho aquele povo. Pegaram ou não? Aí, querido, o que nós devemos fazer então? No mínimo, para começar, nós devemos dominar nossa boca. E ficar inimigo disso. E ficar sabendo que nós temos que... Se nós não saber lidar com a situação, fecha a boca. Por quê? Porque você tem que entender que para poder ficar livre da murmuração, você precisa aprender a fazer o contrário. Então não sabe fazer uma coisa, fecha a boca. Fecha a boca que é melhor para você, senão quem vai se ferrar é a gente mesmo, né? Cuidado com influência. Se você convive com pessoa que reclama muito, poderá adquirir esse mau hábito. Querido, todos os pregadores, quando vai pregar sobre murmuração, ele fala uma coisa só. Se você tem uma igreja que tem alguém que murmura, e alguém que ouve ele, essa igreja é travada, essa igreja é destruída por murmuração. Quando alguém reclama nessa igreja, do pastor, da pregação, do horário, das coisas assim, a pessoa está murmurando, ela destrói. E também a turma fala o seguinte, que numa empresa, quando o patrão tem um empregado que murmura, manda embora imediatamente. Por quê? Porque ele vai acabar com a empresa. Não tem empresa que resiste um murmurador. Ele contamina todo mundo. Lembra qual que é o alicerce da murmuração, gente? Qual que é? Vamos? Vamos, gente? Arrisca aí. Descontentamento. E você sabe qual que é o primeiro fruto do descontentamento? Quem sabe? Ingratidão. O primeiro fruto do contentamento é a ingratidão. Uma pessoa que não é grata, ela tem o espírito de murmuração nela. Ela vai ter uma vida travada. Pegaram? Então a pessoa não é grata pelo esposo que tem, não é grata pela casa que tem, não é grata pelo emprego que tem, não é grata pelo salário que tem, ela provoca um descontentamento. Esse descontentamento, né, querido? Ele vai aumentando e a pessoa, quando vê, está murmurando. A gente murmura sem perceber. Só que você tem que começar a conhecer onde está a base para depois você trabalhar nisso aí. Então diga comigo, preciso ter cuidado com influências. Agora deixa eu te perguntar. Na hora que você começar a ver que você tem que parar de ser murmurado, não fica julgando os outros, querido, porque, sabe por quê? Porque todo mundo é. Se você ficar olhando o outro, você não vai ver você. Pegaram? A gente tem que olhar o outro para ajudar o outro.
Mas quando eu reparei hoje na minha esposa, eu comecei a pensar assim, eu acho que eu sou igual a ela. Aí eu falei, Rose, para que você está ficando uma velha chata, você está só murmurando. E todo dia murmurando as mesmas coisas. Levanta cedo, né? Ah, porque não sei o quê, ah, porque não sei o quê. Todo dia a gente escutando a mesma coisa, né? Aí eu pensei assim, eu acho que eu sou igual, né? Então deixa eu cuidar da minha vida também. Né? Ela está dizendo que é, ó. Tá vendo? Ó. Tente você ser um bom influenciador. Faça a diferença. Tenta edificar e mostrar algo positivo às pessoas. Bom, a primeira coisa que você tem que entender, nós temos que mudar nós. Agora, uma coisa que você tem que entender é que pastor, pai, mãe, patrão, é impossível eles não te amar, porque senão eles não te dariam emprego. O pai e a mãe, né? Aquele que é pai e mãe sabe que é impossível um pai e uma mãe não gostar da gente. Correto ou não? É impossível um amigo querido que anda com você, que corrige você, que não gosta de você. Então você precisa entender que as pessoas, ela pode ter um monte de defeito, mas você tem que parar de reclamar delas e ter olhos bons para com as pessoas, principalmente com quem tem autoridade. Quando você, querido, pega alguém que tem menos autoridade num assunto com você, você vai ver como que é difícil lidar com uma pessoa que não quer te ouvir. Você tem autoridade sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto, sobre aquela circunstância, mas a pessoa não te dá crédito, não te ouve, ela quer só falar. E geralmente a pessoa que murmura, ele não gosta de ouvir, porque ele quer falar, porque ele tem razão. Então, para que você possa ser transformado, você precisa compreender esse tipo de coisa. Por que eu estou falando? Porque toda a pessoa que tem autoridade sobre nós, ela tem propósito. Diga comigo, propósito. Então não é nada pessoal, a pessoa está te corrigindo, a pessoa está te chamando a atenção, a pessoa está te dando uma ordem, por quê? Porque não é você. Você está fazendo parte de um meio, você está sendo a esposa, ou você está sendo o marido, ou você está sendo o funcionário, ou você está sendo o patrão. Então, aqueles né, querido, que tem propósito, por exemplo, eu aqui na igreja, quando eu estou pregando para vocês, vocês não têm que estar olhando para o lado pessoal, vocês têm que estar olhando para o lado de propósito. Qual propósito o pastor está falando isso? O pastor está falando isso porque ele quer acabar com a minha vida ou quer que eu saia da igreja? Né? Agora, aqui na hora que você pensar, um pastor quer que eu saia da igreja, mas qual pastor quer perder um membro? Qual? Então, para você pegar o lado de interpretação correto, para não ficar murmurando, você tem que entender, nenhum pastor quer perder membro. Agora, o pastor, ele precisa fazer o serviço dele, que é pregar a palavra, trazer as pessoas para terem uma nova vida em Cristo Jesus vitoriosa. Então, se você reclamar do pastor, você vai ter razão? Vai ser difícil. Porque nenhum pastor quer perder um membro, nenhum pastor quer um membro se ferrando. Todo pastor quer um membro tendo sucesso em tudo. Porque a tua derrota é a derrota dele também. Quando você tem uma vitória, aquele pastor fica feliz. Por quê? Porque a vitória é dele também. A vitória é do ministério dele. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se vocês falar que Deus transformou você por causa de uma pregação, né, que você ouviu da pastora Raquel de manhã, que você está ouvindo todo dia, isso está fazendo diferença na tua vida, não, a vitória é tua, Raquel. Então você está ministrando para ele se ferrar? Não, então qualquer pessoa que murmurar da pregação da Raquel, ela pode estar certa? Ela está arrumando encrenca com quem? Com Deus. Ela vai andar que jeito?
em círculo. Pegaram ou não? Por quê? Porque não tem como ter razão. E Deus está sondando essas coisas. Pegaram? Você acha, Júlio, que o teu patrão, que é o teu pior? Não. Agora, quando nós estamos sendo injustiçados, tem a maneira certa. Daqui a pouco eu vou falar a maneira certa de fazer as coisas, tá? Lembra da ingratidão? Ó, a gratidão, o louvor, o reconhecimento. Aí você precisa entender que para que você possa ficar grato, às vezes você reclama de circunstâncias na tua vida. O que você faz? Compara, querido, com outra. Compara com outra. Né? Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que ela ficou contente quando casou, porque a casa dela era um apartamento, já era dela, né? Um apartamentinho bonito e tal. E ela muito feliz com aquele apartamento. E ela começou a acostumar com aquele apartamento, e ela viu que uma outra colega dela casou, e casou com um cara melhor de vida, e quando viu, aquela mulher estava construindo uma casa que era maravilhosa, e ela começou a ver, né, que o apartamento dela, né, de um ponto da casa dava para ver toda a casa. O apartamento da mulher você tinha que andar bastante para conhecer a casa. Ela começou a ficar falando assim, poxa, a gente precisava de uma casa maior, né, tal. E ela começou a reclamar. Por quê? Porque ela comparou. Aí, né, todo servo de Deus, né, Deus dá um jeitinho de tratar. Um dia ela pegou um ônibus, né, e ela pegou um ônibus errado. O ônibus tinha o ônibus B, não sei o que lá, né? E ela pegou o ônibus errado, e quando ela viu que o ônibus estava muito fora, ela foi no motorista. Esse ônibus está errado. Ela falou, não, esse ônibus está certo. Mas esse ônibus não é o tal ônibus? Ela falou, não, isso aqui é... Aí tinha uma letra, um número diferente lá, né? Ela pegou errado. Aí ela pegou, né? Aí ela disse que viu um prédio que dava mais ou menos a referência para ela na casa dela. Ela mandou o ônibus parar, o ônibus parou. E ela desceu e ela foi caminhando em direção àquele prédio. Daí ela disse que viu que ela ia atravessar uma comunidade bem pobre. E quando ela começou a passar naquela comunidade, ela viu que tinha um riacho, que ela disse que nadava quando era criança, e aquele riacho virou esgoto de céu aberto. E aquelas pessoas, ali tudo suja, e mulheres lavando a roupa, naquele rio de esgoto. E ela viu uma pessoa dormindo numa cama, a cama nem colchão tinha, só tinha um estado e calçada com tijolo, para se proteger de bicho, né, alguma coisa. E ela começava a falar assim, Deus, mas como é que tem gente que ainda vive numa circunstância dessa? Deus, misericórdia. Ela disse que passou em frente a um bar assim, uns caras, né, tudo olhando, né, para ela assim, né, o que uma mulher dessa está fazendo aqui no nosso meio aqui, né? E os caras bebendo pinga. Não falta cachaça, faltava comida, faltava tudo, mas não faltava cachaça. E aquela pobreza, aquela situação, e ela saiu de lá horrorizada. Diz que quando ela chegou na rua da casa dela, tinha chovido. Ela olhou a rua limpa. Ela falou, Deus, que rua mais bonita. Ela viu as gramas verdinhas, ela falou, que jardim mais bonito, que grama mais bonita, mais linda. Naquele momento ela esqueceu da colega que estava fazendo uma mansão. E ela chegou no apartamento dela assim, ela começou a ver o apartamento e ela começou a agradecer, Senhor, obrigado, Senhor, por essa máquina de lavar roupa. Obrigado, Senhor, por esse fogão. Obrigado, Senhor, por isso, né? Obrigado. E o marido dela falou, ué, mãe, o que está acontecendo com você?
Aí ela viu, né? Que ela tinha pegado, como ela é uma pregadora, né? Ela viu que ela tinha pegado o caminho da ingratidão. Aí eu vi também o testemunho do Luciano Subirá, que ele, uma vez ele tinha um líder, e ele não concordava muito com uma situação que o líder estava lá, e ele criticou de modo honesto. Ele chegou no líder e criticou o líder, falou: eu não concordo, porque eu penso assim, assim, assim. O líder falou: não, mas eu estou fazendo o melhor, tal, tal, tal. Ele criticou e tal, ele foi honesto assim com o cara, e ele achou que não tinha problema nenhum. Só que ele disse que depois de alguns anos ele teve um problema de saúde, e ele começou a buscar a Deus. O Senhor falou para ele assim: você abriu uma brecha, aquele tempo que você murmurava do seu líder. E ele falou: Deus, mas eu não murmurei nas costas. Ele falou: tem dois tipos de murmurador, tem o honesto e o desonesto. O desonesto é o que critica nas costas. O honesto é aquele que critica na frente. Ele falou: você abriu brecha para Satanás. Aí ele ligou para o líder, pediu perdão para Deus, reconheceu, tal, e disse que recebeu um milagre de cura. E o Luciano Subirá, para mim, ele é até meio tradicionalzão, né, para falar um testemunho desse. Então, é para vocês entenderem. Então a murmuração é uma natureza que a gente tem. Eu sempre, querido, eu gosto de descobrir defeito que eu tive. Então defeito que eu tive lá no passado, eu fico procurando, falando assim, não fico também assim, me condenando, mas eu gosto quando descubro, eu não fico caçando, não fico preocupado. Por quê? Porque eu creio o seguinte, que Deus, Ele revela, só que eu estou sempre aberto para Deus falar. Não fico também recebendo acusação, porque o diabo é acusador, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ficar tranquilo, entende? O diabo, ele é acusador. Mas nós, né, às vezes temos que entender que tem coisa que você tem dificuldade em ouvir por causa do orgulho, porque você não quer se arrepender. E nós precisamos ter essa disposição de ter arrependimento. Se você, querido, não é grato, eu vejo na igreja mesmo, eu não conheço muitas pessoas gratas, tem pouquíssimas. E às vezes, né, os mais gratos são os que não precisam. Mas os que precisavam ter gratidão, queridos, são os mais ingratos. E às vezes a pessoa que tinha tudo para prosperar, não prospera. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida que as pessoas fiquem sabendo que nós estamos gratos. Se eu vou fazer o estudo correto, que a Raquel pode passar, você vai ver que Deus, Ele não sondava o que os caras estavam murmurando. Ele fala assim, que Deus sondava as pessoas, a murmuração deles na tenda deles. Então, é aqueles caras que murmuravam lá na casa deles. Pegou? E hoje a tenda nossa, o que é? É a nossa pessoa, é o nosso corpo. Então a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e a nossa mente. Agora, onde é que nós entramos? Nós pedimos perdão para Deus, Jesus nos perdoa, correto? E nós pegamos a palavra de Deus e agora vamos lutar contra o velho homem, para ele não voltar, para ele não dominar mais. Então nós pegamos a palavra e começamos a praticar. Então vamos dar um exemplo. Se Deus te dá um carro, logo você vai descobrir que aquele carro... acabei de comprar um carro. A Toyota agora lança um modelo novo. Né? Se eu tenho condições, eu vendo o meu e compro. Se eu não tenho, eu tenho que ficar o quê? Contente. Por exemplo, e se eu não tivesse esse carro, só tivesse um carrinho bem velhinho? Ficar contente. E se eu não tivesse nenhum carrinho velho? Tenho perna.
E se eu não tivesse perna, eu posso ter uma cadeira de roda. E se eu não tiver uma cadeira de roda? Eu estou respirando. Os mortos não louvam a Deus, né? Então, se a gente for ver, né, a gente não pode. Murmuração, ela é pecado, por quê? Porque sempre tem alguém pior do que você. Outra coisa, no mínimo a murmuração, você tem que aprender que você não tem que estar conformado com toda a situação, mas existe uma maneira correta de agir. Agora vamos ver onde é que está escrito aqui, que a Bíblia diz assim: tudo que você for fazer, quer ver? Diga comigo, o coração, fala aí. Você viu que o Edson perguntou? E se murmurar no pensamento? Pecou. Só que quando você está só no pensamento, o pecado é diferente de quando você fala. Porque quando você fala, você já pode ter contaminado alguém, já pode sofrer um grande prejuízo, você entendeu? Às vezes um prejuízo irreversível. Mas se está só no pensamento, você pode evitar grandes consequências. Então vamos dar um exemplo. Moisés, ele teve vontade de bater na pedra. Se ele tivesse parado na vontade, eu acho que ele entraria na terra prometida. Pegaram, gente? Mas ele não aguentou. Então a murmuração, ela traz alguns demônios manifestar na nossa vida. É Colossenses 3,17. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. 1 Tessalonicenses 5,18 também diz assim: e sejam agradecidos em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. Agora olha o que diz lá em Filipenses também, 4:6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração reclamando. Então diga comigo: remédio para murmuração é louvor e gratidão. Amém, querido? Glória a Deus. E outra coisa, nós temos que nos alegrar em toda e qualquer circunstância, porque nós temos um Deus de promessa. Então, Abacuque, ele viu, querido, o país dele sendo devastado. E ele viu, querido, eles entrando numa crise muito grande. E ele estava naquela crise, no meio dela. E ele reclamou. Ele murmurou. Aí você e eu reclamamos. Eu fiz essa pregação para mim hoje, para mim e para a Rose. E Abacuque reclamou. Ele murmurou. E Deus falou com ele. Diga comigo, nós também murmuramos. Fala aí. Fala Jesus. Fala bem forte. Jesus, eu murmurei. Mas o Senhor falou comigo. Igual a Abacuque. Então, eu vou te louvar. Eu vou te adorar. Amém, querido? Então, olha bem, eu vou pedir para Deus agora perdoar nós, e nós vamos ser igual a Abacuque, tá? Então não importa o que vai acontecer com a nossa nação. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo também falou. Quando tudo estava ruim, Paulo falou assim: aprendi a viver. Diga comigo, aprendi a viver contente.
Quer dizer, aprendi a não murmurar. Como é que você não murmura? Qual que é o inimigo da tristeza? É inimigo da murmuração. Alegria. Porque você não pode louvar a Deus com um coração mentiroso. Você tem que louvar com alegria. Então é bem que ele falou: aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. Com fartura e com fome. No muito e no pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Fala assim: Jesus, eu vou poder viver contente com tudo o que me acontecer. Não importa a circunstância. Fala aí. Eu não quero estar andando em círculo, fazendo o que o diabo quer. Eu vou ser livre. Eu vou entrar na terra prometida. Fala as suas promessas. Eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir em mim tudo que o Senhor falou. Amém, querido? Glória a Deus.